Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, querida irmã, querido irmão. Paz do Cristo restaura habita em vossos corações. Amém. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 14 de novembro de 2020. Estamos no sábado da 32ª semana do tempo comum. Vamos aos textos bíblicos. Primeira leitura, terceira carta de São João, terceira carta de São João, versos 5 ao 8. A nós cabe acolhê-los para sermos cooperadores da verdade. Rezemos com o salmista o Salmo 111. Feliz aquele que respeita o Senhor. Repetindo, feliz aquele que respeita o Senhor. Com atenção, escutemos o Santo Evangelho. Lucas, capítulo 18, versos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele repensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. Em Deus não fará justiça, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, as palavras do Santo Evangelho. Perdoe nossos pecados, seja amém. Que o Espírito Santo, doador de 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração, para bem compreendermos a santa palavra que nos foi anunciada. A primeira leitura de hoje é um texto de uma carta que a gente pouco lê, né, na liturgia, ou quase não lê somente essa passagem, mas mesmo assim a gente não tem muito hábito de buscar esses textos. É a terceira carta de São João. Ele vai dizer assim para Gaio, que Gaio agiu lealmente na sua conduta para com os irmãos que passaram pelas comunidades. Bom, o que Paulo destaca aqui é a questão da hospitalidade, porque para eles, né, para o mundo ali bíblico, e deve ser sempre para nós também, quando você acolhe um missionário, um evangelizador, você colabora com ele, socorrendo ele em suas necessidades, dando pouso ou banho, né, permitindo que ele tome o seu banho, que ele consuma, né, seu alimento, tome sua refeição ali e saia em missão. Para o mundo bíblico, essa caridade, essa obra de fé para com esses missionários faz da gente também missionários, cooperadores de Deus na verdade. Então vamos sempre estar à disposição para ajudar. Às vezes a gente não tem a vocação para ir além fronteiras, sair da nossa casa, do nosso bairro, da nossa região para uma missão, mas podemos e devemos colaborar com os missionários que têm esse papel tão lindo de ir pelo mundo afora, anunciando o nome de Jesus a todos os que encontrarem pelo caminho. O texto do Evangelho que nós escutamos nos fala sobre a necessidade de se rezar sempre e nunca desistir. Quem está dizendo isso é o próprio evangelista Lucas, no início do texto do Evangelho que nós acabamos de escutar. Jesus contou uma parábola sobre uma viúva que vai atrás de um juiz pedindo para que ele faça-lhe justiça. E o tempo todo ela vai atrás dele. Ela insiste. Esse juiz pouco caso faz dessa viúva. E ela vai tentando, dia após dia, convencer o juiz de atender sua causa e lhe fazer justiça. Bom, Jesus está contando a parábola e fala que esse juiz é um juiz iníquo, ele não teme a Deus, não respeita homem algum e, por amor e caridade, não vai atender aquela viúva, mas atenderá a solicitação dela, porque ela está importunando para ela parar de encher, de torrar a paciência dele. Então ele, por causa desse aborrecimento, fala assim: vou fazer justiça, assim ela não corre o risco de que essa mulher venha até agredir-me. E Deus
que é o justo juiz, se esse juiz da parábola é o juiz injusto, iníquo, Deus que é o justo juiz não fará justiça aos seus filhos? É esse o tema desenvolvido por Jesus nessa parábola. É claro que Deus fará justiça aos nossos filhos. É claro que Deus virá em socorro dos nossos filhos. Deus, ele vai garantir aos seus escolhidos a sua proteção, a sua bênção e salvação. O tempo que nós temos aqui para fazermos o nosso trabalho, exercemos nossa missão ou levarmos a cabo nossa missão é o tempo em que nós podemos ter a convicção, a certeza plena de que teremos a assistência de Deus e Ele vai vir em nosso socorro. Como vem em socorro, principalmente dos desfavorecidos e dos excluídos da sociedade do mundo atual, que se clamarem a Ele, chorarem a Ele pedindo a sua proteção, que Ele venha em socorro. Ele certamente, por ser Deus Pai, um justo juiz, fará justiça para os seus pequeninos, os seus escolhidos. Bom, vocês prestaram atenção no texto do Evangelho, você vê que há uma viúva que insiste e reza, comparando, né? Jesus conta a parábola comparando com a oração. Então é como se ela estivesse rezando, batendo na porta para que a porta do céu se abra. Não entenda você e nem eu entendamos esse evangelho de uma maneira equivocada, achando que a gente vai convencer Deus de atender nossa causa, de tanto a gente pedir, insistir. Não é nesse sentido. O que Jesus está ensinando aqui é a perseverança de se rezar sempre, sem nunca desistir. Mas não é para convencer Deus a fazer nossa vontade, mas é para pedir a Deus que Ele faça justiça. E fazer justiça no Evangelho é que a vontade de Deus se cumpra. Então, na nossa oração insistente e persistente, pedir a Deus que faça justiça, que venha em socorro das nossas necessidades, é para que Ele cumpra, antes de tudo, a vontade dEle em nossa vida. E sempre, como diz o próprio apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Tenha coragem de rezar assim. Tenhamos coragem de rezar desse modo. Pedir a Deus que Ele faça justiça, e fazendo justiça, ou seja, cumpra em nossa vida o querer dEle, a vontade dEle. E assim, nós sejamos testemunhas desse Deus maravilhoso que sempre está ao nosso lado, em todo e qualquer canto que a gente estiver desse mundo. Você e eu temos uma missão muito grande. Fazer com que essa fé que a gente tem em Deus cresça cada vez mais também naqueles que estão à nossa volta. Mas a fé é possível de se perder? A fé é possível de se acabar? Sim. O texto do Evangelho termina de uma maneira com um alerta muito grave de Jesus. Ele diz assim: quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Essa senhorinha viúva aqui do Evangelho reza, insiste, faz o pedido o tempo todo, clama, insiste. Muitos de hoje em dia já têm abandonado a vida de oração e não têm sequer mais feito as suas preces. Têm deixado Deus de lado. Diante de muitos problemas que encontram no mundo, têm escolhido, vamos dizer assim, o conformismo com o mundo, achando que não tem muito o que fazer e por isso tem desistido até mesmo de orar. Convido você hoje a renovar sua espiritualidade oracional, sua vida de oração. Deus está inclinado para ouvir as nossas preces. Grite a Ele, clame a Ele, reze noite e dia. De manhã faça sua prece, ao meio-dia faça sua prece e ao se deitar faça sua prece. Ou seja, nos 3 períodos do nosso dia, tenha coragem de encher esses momentos com a presença de Deus. Nós somos homens de oração e Jesus tem uma grande preocupação se vai encontrar fé quando voltar para essa terra. Pelo jeito que as coisas andam, a gente poderia dizer, poxa, acho que não vai encontrar fé não, mas nós somos esse pequeno resto, esse resto que ainda crê, que ainda tem fé e manifesta sua fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, por sempre. Amém.